Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Tomasi. Vamos trabalhar mais um conteúdo do nosso módulo de usinagem das nossas atividades pedagógicas não presenciais. O conteúdo que eu vou mostrar nesse vídeo é os fluidos de corte. A gente consegue perceber ao longo das aulas que a gente tem tido que diferentes processos de usinagem trabalham em diferentes condições, seja de movimentos, seja também de fluidos. Nós conseguimos observar que em diversos dos processos aparecem os fluidos de corte. Mas de onde surgiu a questão dos fluidos de corte? Né? Por que foi começado a usar fluidos de corte? Porque Taylor, que foi um grande pesquisador da sua época na área de fabricação, vocês vão lembrar que ele também foi o desenvolvedor do aço rápido, que é utilizado até hoje, lá no final do século XIX e início do século XX. Ele fez uma série de descobertas, uma série de pesquisas, e é por isso também que ele é considerado um dos pais da engenharia de produção. A evolução foi o seguinte: ele usinava suas peças lá com suas ferramentas de aço rápido, e ele identificou que a ferramenta desgastava muito rápido. Ele começou a perceber que jogando água, esfriando a ferramenta, ele conseguia aumentar a vida útil da ferramenta. Porém, ele começou a perceber que as peças enferrujavam, né, elas corroíam, né, muito mais rápido. Então ele começou a colocar água com soda ou água com sabão, que começou a evitar um pouco a corrosão, mas não era ainda tudo aquilo que se esperava de um fluido de corte. Então, foi se evoluindo nessa área com o objetivo do quê? O objetivo principal do fluido, e a gente tem que pensar lá que o nosso processo sofre desgaste, então é evitar que a ferramenta desgaste, é evitar o desgaste da ferramenta. Bom, a função do fluido de corte, pensando então nessa questão do desgaste, duas delas são ligadas à ferramenta, né? Refrigerar a região do corte. Se o corte da ferramenta ele gera calor através do atrito, então refrigerando eu diminuo a quantidade de calor gerado. Se eu lubrifico, eu diminuo o atrito, logo também diminuo o calor, que é o que danifica os dois itens que mais danificam a ferramenta. Outra função do fluido de corte é remover esse cavaco da área de corte, expelir ele para longe para ele não ficar ali atrapalhando o corte. E o fluido de corte também tem que ter a função de proteger ferramenta, peça e máquina contra oxidação e corrosão. Ainda tem outras funções, ele pode reduzir força e potência de corte, consumo de energia, temperatura da peça da ferramenta, desobstrução, aumentar a vida útil da ferramenta, eliminar o gume postiço de corte, além de melhorar o acabamento da superfície usinada. Falando principalmente das duas principais propriedades dos fluidos de corte, refrigeração e lubrificação. Então, refrigerante, ele tem que ter baixa viscosidade para ele fluir facilmente. Ele tem que ter uma capacidade de molhar, de refrigerar bem o metal, estabelecendo um bom contato térmico, e ele também tem que ter um alto calor específico e alta condutividade térmica para absorver e expelir rapidamente o calor que foi gerado no processo de usinagem. Então essa aqui é a função como refrigerante. Como lubrificante, ele tem que reduzir o atrito entre cavaco e ferramenta. Ele tem que diminuir a aderência, facilitando o escoamento do cavaco. Resistir às pressões e temperaturas para não vaporizar. E ele tem que ter, obviamente, uma viscosidade adequada para permitir uma boa circulação e aderência, né, do fluido à ferramenta. Outras propriedades que não são tão ligadas a processo, mas que também são importantes. Ele não pode ter cheiro, né? Imagina um operador trabalhando com um processo de usinagem e odores desagradáveis. Uma curiosidade interessante é que existiam no passado processos de usinagem que era usado como fluido de corte querosene.
Se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão lembrar que o querosene tem um cheiro muito ruim, ele é meio oleoso e ele ficava impregnado no cabelo, na pele, na roupa, era um negócio meio desagradável. Então, uma das propriedades é a ausência de odores. Ele não pode corroer, né? Ele tem que ter a capacidade de proteger a peça contra efeitos da corrosão. Ele não pode ser um óleo tão grosso ou um óleo que tenha uma característica de gerar precipitados sólidos, porque os precipitados sólidos, eles além de se depositar nos barramentos da máquina, lá nas guias, eles vão entupir a circulação do fluido, então isso também não é bom. E acima de tudo, né, ele não pode causar dano nem à pele humana e nem apresentar risco à saúde. Quando a gente fala dos fluidos de corte, nossa, tem muita coisa para ver. Desde a aplicação, ele pode ser aplicado com jatos, ele pode ser aplicado com almotolias, ele pode ser aplicado com a própria embalagem do produto, ele pode ser aplicado óleo puro, pode ser aplicado as emulsões, que a gente vai ver daqui um pouco, pode ser aplicado óleo puro em grandes quantidades, pode ser aplicado emulsões ou óleos através de névoas com auxílio de ar. Essa é uma tendência nas empresas de usinagem por causa das questões ambientais. Então ele pode ser utilizado de várias formas diferentes e aplicado de várias formas diferentes também. Quando a gente fala dos tipos de fluido de corte, a gente basicamente divide em 3 grandes grupos. O ar, os aquosos, né, a base de água, a própria água e as emulsões, e os óleos. Os óleos que têm, podem ser sintéticos, podem ser integrais, minerais, enfim. Então, cada uma dessas classes tem propriedades diferentes, resultados diferentes, tem desvantagens também, e a gente vai ver um pouquinho mais delas. Começando pelo ar. Bom, o ar, se a gente pensar naquelas duas propriedades, refrigeração e lubrificação, ele não é bom em nenhuma das duas. Ele não é um bom refrigerante e não é um bom lubrificante também. Para que é usado o ar? A gente vê muita aplicação de ar em centros de usinagem CNC, porque o ar ele tem essa questão de poder remover o cavaco da região de corte, né? O sopro do ar, o ar com alta pressão, ele sopra o cavaco para longe, limpando a região da ferramenta ali onde ela está usinando. Mas ele não refrigera muito bem. Por outro lado, vai ter processo, por exemplo, na usinagem de ferro fundido cinzento, que os cavacos são pequenos, o ar sopra eles, enquanto que os líquidos iam levar esses cavacos miudinhos para as partes de atrito da máquina, causando um desgaste rápido da máquina. Mas já, por exemplo, em usinagem de materiais que tem cavaco em forma de pó que são prejudiciais à saúde, o ar acaba soprando e pode haver aspiração do cavaco pelo operador. Então isso é uma desvantagem. Então, qual que seria a principal vantagem do ar? Ele tem abundância na natureza, ele não polui o meio ambiente, mas em termos de refrigeração e lubrificação, ele não tem boas propriedades. Mas, se ele atender o processo e não houver desgaste excessivo na ferramenta, ele pode ser aplicado sem problema nenhum. A água, como a gente viu, ela é o primeiro fluido de corte, ela tem grande abundância, baixo preço, ela não pega fogo, ela tem uma baixa viscosidade, porém ela provoca corrosão dos metais, ela tem baixo poder umectante e ela é muito pouco utilizada, principalmente por causa da corrosão, né? Ela pode ser abundante, pode não fazer mal para o meio ambiente, mas ela corrói não só a nossa peça, a nossa ferramenta, mas a máquina também. Então, a água é um dos pontos que a gente tende a evitar. O que a gente faz, então, que seria a alternativa intermediária? A gente usa as emulsões. Bom, em primeiro lugar, tem que desmistificar uma coisa que a gente escuta muito na indústria. Na indústria, a gente escuta, em muitos casos, as emulsões serem chamadas de óleo solúvel. Mas o óleo não é solúvel em água, certo? O que acontece? O que acontece aqui é que existe uma pequena concentração de óleo na água, que varia de 1 a 20%.
Então, vejam, muito pouco óleo em muita quantidade de água. E, claro, como ele é composto por emulsificantes, ele propicia que reduz a tensão superficial da água, facilita a dispersão dessa porcentagem de óleo na água, e aí sim, ele tem alto poder refrigerante, que é a propriedade da água, ele inibe a corrosão, e aí sim, superando aquelas desvantagens que tinha na água. Só que ele é recomendado para operações onde a retirada de material não é muito grande. Por quê? Porque o calor gerado vai pelo atrito, aí ele não tem uma resposta tão boa. Ele não é recomendado também para baixas velocidades de corte, por causa da formação de aresta postiça de corte. Tá? Então ele seria o meio termo, ele seria uma aplicação barata, menos nociva ao meio ambiente, que usa na sua grande parte a água em uma pouca quantidade de óleo, porém vai ter situações que ele também não atende, que a gente precisa de alto poder de lubrificação. É aí que vem os óleos. Os óleos, então, eles são utilizados em operações de usinagem onde o calor gerado pelo atrito é muito grande. Por quê? Porque como ele tem grande poder de lubrificação, ele diminui esse atrito, gerando menos calor. Os óleos puros, eles têm metade do poder calorífico da água. Ou seja, eles têm capacidade de refrigeração menor do que as emulsões. As qualidades lubrificantes, por outro lado, são muito melhores, muito superiores. Outra questão interessante é que quando a gente seleciona, como é que a gente seleciona, como é que a gente escolhe o tipo do óleo, o tipo do fluido de corte? Bom, aí vem a questão, qual seria a primeira escolha? A primeira escolha seria o ar, mais barato, abundante, não afeta o meio ambiente, porém ele não é aplicável a todas as coisas. Então, o que a gente sempre usa como parâmetro? Verificar o material da peça, a condição de usinagem, quanto eu vou tirar de material, se é uma usinagem difícil, se não é, a operação de usinagem, se por exemplo eu não vou gerar cavacos muito pequenos que vão incomodar, ou ainda o material da ferramenta, tem certos materiais de ferramenta que não aceitam certos tipos de fluido. Então, a gente volta àquelas mesmas questões: como é que eu escolho a minha ferramenta? Como é que eu escolho o meu fluido? Como é que eu escolho o meu processo? Bom, baseado nos princípios: material da peça, condição de usinagem, operação e material da ferramenta. Sempre lembrando daquele fator que eu comentava lá na aula das velocidades de corte. Quando a gente fala em usinagem, a gente sempre tem que ter bom senso. Normalmente a gente não tem o certo e o errado. Isso vai depender de cada aplicação que a gente tem. Na sequência dos nossos conteúdos, nós vamos estudar a codificação de ferramentas metal duro, desgastes e avarias, e na semana seguinte a gente vai encerrar o nosso módulo de usinagem com as operações manuais e introdução ao torneamento. Então, fiquem bem e até mais.